Ministério a voz do Espírito Santo, a serviço do Rei, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, versículos 1 em diante. O título, porém, diz: As abominações da casa de Israel depois do Êxodo. E aconteceu no 7º ano, no mês 5º, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Vós vinde consultar-me? Vivo eu que vós não me consultareis, diz o Senhor Jeová. Julgá-los-ia tu, ó filho do homem, julgá-los-ia? Faze-lhes saber as abominações de seus pais e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová. No dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel. E a glória de todas as terras. Então lhes disse: Cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito, eu os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais cumpri
viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante as quais os fiz sair. E contudo eu levantei a minha mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que eles tinham dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, para não os destruir, nem os consumir no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais os fiz sair. Também levantei a minha mão para eles no deserto, para os espalhar entre as nações e os derramar pelas terras.
nos quais faziam passar pelo fogo tudo o que abre a madre, para os assolar, para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová. Ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim, porque, havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantara a minha mão para ladrar, então olharam para todo o outeiro alto e para toda a árvore frondosa e sacrificaram ali os seus sacrifícios e apresentaram ali a provocação das suas ofertas, puseram ali os seus cheiros suaves e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: que alto é este, aonde vós ides? E seu nome tem sido Bamá até ao dia de hoje. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: contaminais-vos a vós mesmos, a maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações, e quando ofereceis os vossos dons e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia? E vós me consultareis, ó casa de Israel: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós me não consultareis. E o que veio ao vosso espírito, de maneira alguma sucederá, quando dizem: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós, e vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, cara a cara. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová. E vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto. No vínculo do concerto.
e separarei dentre vós os rebeldes e os que prevaricaram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas à terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: ide, sirva cada um os seus ídolos, pois que a mim me não quereis ouvir. Mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Repetindo o versículo 39, capítulo 20, o livro de Ezequiel. Assim diz o Senhor: quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: ide, sirva cada um os seus ídolos, pois que a mim me não quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles e ali derramarei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas dádivas com todas as vossas coisas santas. Repetindo: porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles e ali demandarei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas dádivas com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificado em vós ante os olhos das nações, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos fizer voltar à terra de Israel, a terra para a qual levantei a minha mão para dar a vossos pais. E ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que contaminastes e tereis nojo de vós mesmo por todas as vossas maldades que tendes cometido. Repetindo: e ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos,
conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Jeová. Não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Jeová. E vê a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul e derrama as tuas palavras contra o sul e profetiza contra o bosque do campo do sul e diz ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que acenderei em ti um fogo que em ti consumirá toda árvore verde e toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte, e verá toda a carne que o Senhor acendeu, não se apagará. Então disse eu: Senhor Jeová, dizem de mim, não é este um dizedor de parábolas? Repetindo o versículo 47 e o 48 e o 49. E dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que acenderei em ti um fogo que em ti consumirá toda árvore verde e toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte, e verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu: Senhor Jeová, eles dizem de mim, não é este um dizedor de parábolas? Ministério a voz do Espírito Santo de Deus, a serviço do Rei, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Honras e glórias pertencem ao Senhor nosso Deus e Pai, e ao Senhor Jesus Cristo, o seu Filho amado. A bênção do homem de Deus sobre a tua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E como diz o Senhor Jesus Cristo, paz seja convosco.